a pouco vai começar o nosso encontro para celebrar o nosso Deus. E também pare tudo que você está fazendo, chame todo mundo para ouvir este culto. E se for pela televisão, desligue o seu celular. Se for pelo celular, tire os sons e as chamadas, para você prestar atenção e para você louvar a Deus. E ao mesmo tempo ser abençoado por Ele. Então, pare tudo que você está fazendo e chame todo mundo e vamos assistir o culto. Até lá! Boa noite, seja bem-vindo no nosso encontro para celebrar.
é o tempo que nós temos aqui da nossa Igreja Batista de Conchal para celebrar o nosso Deus. E eu gostaria já de iniciar dizendo que estaremos nos reunindo presencialmente no primeiro domingo de agosto, naquele local da nossa igreja onde há tanto tempo nós não pudemos nos reunir por conta da Covid-19, por causa dessa pandemia. Temos acompanhado os números da pandemia aqui no Brasil. Nosso país ainda é o país que tem mais morte ainda diária no mundo, mas temos visto que a transmissão tem diminuído. O número de casos também diários de pessoas contaminadas tem diminuído. Temos também percebido que nos hospitais as vagas para UTI têm aumentado, porque tem diminuído o número de pessoas que estão sendo hospitalizadas. Tudo por conta também da vacinação, que está ainda muito baixa, está em torno de 15% a vacinação da população com 2 doses. E temos tido cerca de 40% ou um pouco mais de pessoas que estão vacinadas com 1 dose só. Isso já tem alterado a questão da pandemia aqui no Brasil, pela graça de Deus. Muitas coisas precisam melhorar. São 6 meses de vacinação, infelizmente só com 15% de pessoas vacinadas. E assim, que pelo menos 50% possam chegar à vacinação completa, com a imunização completa. E pela graça de Deus, temos visto que é possível nos reunirmos ali no nosso templo, porque boa parte das pessoas que fazem parte da nossa igreja já estão vacinadas e vão seguir os protocolos, respeitando também o número de pessoas. E quando estiver mais próximo, nós vamos estar orientando a todos como que nós vamos voltar a nos reunir ali na nossa igreja. Acho que ninguém vê a hora dessa possibilidade. Tivemos o cuidado até presente data para que não pudéssemos de forma nenhuma contribuir para que mais pessoas pudessem ficar infectadas e também pudessem até vir a falecer. Mas sabemos que Deus tem nos abençoado e assim vai poder fazer com que a gente possa voltar novamente. Vamos pedir ao nosso Deus que ilumine a mente das nossas autoridades para que possamos conseguir mais vacinas e assim interromper esse ciclo de pandemia aqui no nosso país. E assim possamos retomar as nossas vidas e com relação à nossa igreja, podemos estarmos todos os domingos lá, com o maior número de pessoas. É verdade que nesse primeiro encontro, provavelmente vamos ter que reduzir o número de pessoas por causa do espaço que nós temos ali. Para que não haja nenhum problema, nenhum perigo, vamos estar organizando para que pessoas se inscrevam para estar ali presente. Tenha um bom culto, que Deus te abençoe bastante nessa noite. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu.
Nesse momento, em Isaías, capítulo 43, de 1 a 5. Isaías 43, de 1 a 5. Por favor, me acompanhe. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Que Deus possa nos abençoar com essa leitura que, na verdade, mostra que o Senhor Deus, é o único Salvador de Israel. E no nosso caso, que somos cristãos, o nosso Salvador é Jesus. Sobre perdão e graça, sobre mim perdão e graça, derrama-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, derrama-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Gostaria nesse momento de orar com você. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que estamos tendo para celebrar o seu nome. E pedimos agora, ó Deus, que o Senhor esteja com cada pessoa que está assistindo e ouvindo este culto. Que todos possam ser abençoados por Ti. O Senhor sabe exatamente o que vai no coração e na mente de todos e também das suas necessidades, e colocamos todas elas em Suas mãos, crendo que o Senhor já está agindo. Lembro de todos aqueles que têm vivido momentos difíceis de relacionamento, problemas financeiros, problemas com relação ao trabalho. Esteja com todos eles, ó Deus. Eu te peço também, ó Deus, e te agradeço por aqueles que têm continuado e abençoado esta igreja aqui em Conchal com seus dízimos e ofertas. Ó Deus, continue abençoando a todos nós. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ouvir, nesse momento, o Mateus Feliciano, que é pastor, é também professor de teologia e é meu filho. E ele trará a mensagem essa noite. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês com a mensagem que Deus colocou no coração do Mateus. Olá a todos e todas, meu nome é Mateus Feliciano. Hoje nós iremos conversar sobre um assunto que eu entendo ser de muita importância e relevância para os nossos dias de hoje, que é como a sociedade enxerga Cristo e aos cristãos. E para isso eu quero ler um texto, nós vamos refletir em cima de um texto lá em Mateus, e também depois eu quero passar um vídeo de uma entrevista que é feita nas ruas, perguntando para as pessoas o que elas entendem de ser Jesus, quem é Jesus para essas pessoas, quem é o cristão para essas pessoas, o que é uma igreja para essas pessoas.
e as respostas são as mais variadas, mas depois nós vamos ver esse vídeo. Antes eu quero ler o texto e depois nós iremos ver, vocês irão ver o vídeo. O texto é lá em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 18. Fala o seguinte: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Então agora eu queria que vocês assistissem esse vídeo dessas entrevistas, e depois nós iremos continuar refletindo sobre esse texto que nós lemos em Mateus. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só vem a religião em si, não vem o cristianismo que tem por trás, não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão pra mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim: vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosta da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Uma válvula de escape, para muitos, uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha e, cara, eu gosto muito, que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito, muito mais simples, muito mais gostosa de se ter. Então, eu admiro essas pessoas. Acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa. Gosto bastante. Bem, vocês assistiram a esse vídeo, vocês viram as respostas mais variadas, mas algumas questões sobre esse vídeo que esse vídeo revela bastante da nossa sociedade. Então,
alguns pontos aqui de percepção para a gente entrar nesse texto bíblico e refletirmos sobre o texto bíblico, né? Quando pergunta-se sobre quem é Jesus, a maior parte das respostas aponta Jesus como uma pessoa legal, como um exemplo, como alguém a ser seguido, que amou, que fez o bem. Uma outra resposta que não está muito nessa direção, mas grande parte da resposta. E a gente percebe isso na sociedade, não só nessas pessoas que foram entrevistadas, mas essas pessoas entrevistadas mostram bastante sobre a nossa cultura. Você vê lá que tinham pessoas mais idosas, mais novas, de certo estilo, pessoas de outro estilo, então pegou foi um público bem plural, né? Mas quando perguntam-se o que é uma igreja ou o que é um cristão, as respostas diferem muito da resposta de responder sobre Jesus. Então, as respostas falando do que é uma igreja, do que é um cristão, na maior parte das respostas, já é uma visão mais negativa, que às vezes o cristão é preconceituoso, está um pouco atrasado com o que está acontecendo na sociedade, não entende muito bem o que está acontecendo na sociedade, não consegue absorver ou caminhar, né, de acordo com o que tem acontecido no nosso mundo, na sociedade. Então, são visões às vezes bem mais negativas, né, diferente de quando pergunta-se quem é Jesus. Isso tem tudo a ver com esse texto, né, que a gente está vendo. Eu quero ler ler 2 versículos desse texto que a gente leu, para a gente ir por partes nesse texto, para a gente refletir sobre esse tema. Então lá, de novo, Mateus 16, versículo 13 e 14. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Então, primeira coisa, né? Jesus faz essa pergunta para os discípulos. E a gente precisa entender aqui que, na verdade, Jesus não tem a intenção aqui de fazer um censo, de tentar entender como que as pessoas enxergam ele, como se ele tivesse muito preocupado com isso, de como as pessoas enxergam ele, como se ele tivesse preocupado com a opinião das pessoas em relação a ele, como se ele, dependendo da resposta que os discípulos dessem, ele ia mudar completamente tudo o que ele estava fazendo, porque ele não estava servindo para aquelas pessoas. Não é nada disso. Jesus faz a pergunta para os discípulos para quê? Para que os discípulos reflitam sobre esse tema. Não é uma preocupação que Jesus tem consigo no sentido de eu preciso ser aceito pela sociedade. Não é isso. Mas Jesus joga essa pergunta para os discípulos. Vocês estão percebendo a visão que as pessoas têm de mim? Então, isso, por exemplo, trazendo para os nossos dias, é exatamente isso que nós cristãos hoje, discípulos de Jesus, também devemos nos preocupar. No sentido que, qual é a visão que a sociedade hoje tem de Jesus? Nem sempre a gente reflete sobre isso, porque às vezes a gente está acostumado a falar de Jesus, a ler sobre Jesus, e nem toda a sociedade, nem todo lugar as pessoas estão acostumadas a ler e a saber quem é Jesus. E isso é muito importante na nossa missão, porque saber a visão que as pessoas têm do Cristo que nós pregamos é importante para que nós possamos saber o que falar, ou de como nós tratamos, ou de como nós podemos enxergar a sociedade e cumprimos com a missão que nós temos dentro da nossa sociedade, né? E é interessante a resposta aqui dos discípulos. Olha, as pessoas estão falando que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, um fala que o Senhor é Jeremias ou algum outro profeta. Então você percebe aqui que a visão que a sociedade lá naquele primeiro século tinha é muito parecido com a visão que a sociedade de hoje tem. É alguém que foi importante, é alguém que fez umas coisas legais, né? Mas não mais do que isso. Jesus está no mesmo patamar que os outros profetas. Ele não é ninguém superior a isso. E a gente percebe isso um pouco na nossa sociedade, né? As pessoas falam: Jesus foi uma pessoa muito boa, amou as pessoas. Colocam Jesus como se fosse... Colocam no mesmo nível de
Martin Luther King, de Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, que foram pessoas... Mas percebo que muita da nossa sociedade coloca Jesus no mesmo patamar. Ele é mais um Gandhi, é mais uma Madre Teresa de Calcutá, alguém que amou e cuidou das pessoas. E essa resposta, e identificar isso na nossa cidade é importante para a nossa missão, né? E olha só, continuando aqui no texto, né? Mateus 16, o versículo 15 e 16. Jesus, então, depois dessa resposta dos discípulos, Jesus faz outra pergunta. E vocês? Vocês discípulos meus, o que vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E aí Simão Pedro, né? Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, mais uma vez, por que Jesus joga essa pergunta para os discípulos? Né? Ele estava preocupado com a opinião dos discípulos? Não é isso. A preocupação de Jesus vocês estão realmente entendendo quem eu sou? E além disso, além de vocês entenderem realmente quem eu sou, que eu não sou apenas só mais um profeta como a sociedade está dizendo, ou trazendo para os nossos dias, Jesus nos dizendo o seguinte, vocês também me enxergam assim? Eu sou só mais um cara bonzinho, como Madre Teresa de Calcutá e tantas outras pessoas boas que passaram por esse mundo? É assim que vocês, discípulos meus, me enxergam? Essa é a pergunta que ecoa para os nossos dias de hoje. Não só lá para aqueles discípulos do primeiro século, mas para nós. E aí, além disso, eu fico perguntando, se Jesus fizesse essa pergunta para cada um de nós, para cada um daqueles que se dizem discípulos dele ao redor do mundo, quais seriam as respostas? E a minha impressão é que talvez essas respostas fossem as mais divergentes possíveis. No sentido de que as pessoas afirmassem discípulo, ou pessoas que se dizem discípulos de Jesus, tivessem uma imagem de Jesus que não seria a mais correta biblicamente, de quem ele é, de como ele se revelou para nós também nas Escrituras e na nossa vida, em tantas outras formas como Jesus se revela a nós, né? E isso também é preocupante, isso também é uma preocupação que entendo Jesus está fazendo com os discípulos. Ele não faz pergunta só para um e para outro, ele faz uma pergunta para o coletivo. Como vocês, discípulos, me enxergam? E essa também deve ser uma preocupação nossa. Como nós, igreja mundial, os discípulos que estão em todo o mundo, enxergamos a Jesus. E enxergar Jesus, entender quem Jesus é importante para a nossa missão. Porque se uma igreja fala que Jesus é isso, uma outra igreja fala que é algo diferente daquilo, ou não tão completamente, a gente vai ter um problema nisso. Como já estamos tendo, a gente percebe que as igrejas não se falam, as igrejas não se comunicam, não trabalham junto, porque às vezes tem essa imagem diferente umas das outras de quem é Jesus. E como é importante nós estarmos unidos, inclusive intelectualmente, claro, muito mais na prática, na vida, de quem é esse Jesus. Estarmos conectados, estarmos andando no mesmo caminho, sintonizados, né, conectados uns com os outros e todos tendo a imagem de quem é Jesus, quem é esse Cristo, né? Como isso é importante. E a resposta de Pedro, né? Pedro dá a resposta teologicamente, biblicamente correta. O Senhor é o Messias, ou seja, o Senhor é aquele prometido para o povo judeu que nós estávamos esperando. O Senhor é aquele de qual todos os profetas falaram. O Senhor é aquele que os salmistas falaram. O Senhor é aquele que o Gênesis já falava, aquele que iria pisar na cabeça da serpente. O Senhor é o Messias e mais, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o próprio Deus, o Senhor é Filho do Deus, o Senhor é o próprio Deus encarnado, Deus que se fez homem. Essa deve ser a nossa resposta para Jesus quando Jesus faz essa pergunta para a gente. Jesus é Deus. E às vezes nem todas as pessoas têm essa consciência de que Jesus é Deus. E é essa resposta que Ele espera de nós. E é isso que Ele espera que nós vivamos. Que Jesus não é só mais um cara bonzinho, mas Jesus é Deus. As pessoas boas, as pessoas que fizeram coisas boas, nós
também podemos seguir o exemplo delas. Nós também podemos seguir Jesus como um exemplo, mas Jesus é mais do que isso, ele é Deus. E um Deus a gente não só segue, a gente adora. A gente serve, nós somos servos. Eu não sou servo de Madre Teresa de Calcutá. Eu não sou servo de Martin Luther King. Mandela não é o meu Deus. Gandhi não é o meu Deus, apesar de serem grandes exemplos na minha vida. Mas Jesus é Deus. Jesus, nós devemos adorá-lo, devemos servi-lo, devemos ser servos dele, porque ele é Deus. Não é só mais um cara bonzinho. Pra gente ir caminhando pro final, então Mateus 16, versículo 17 e 18. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Isso eu acho muito interessante nesse texto. Esse texto é riquíssimo, dá pra gente ficar muito tempo trabalhando nele, mas eu quero chamar a atenção de alguns pontos aqui que eu entendo que é importante pro tema que nós estamos conversando aqui, né? Primeiro ele fala, né, Pedro, né, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas foi o próprio Deus, o Pai, que revelou isso para você. Isso deveria ser um conforto para nós e deveria ser incluso na nossa missão, no sentido de que nós não iremos convencer as pessoas de que Jesus é Deus. Nós podemos afirmar isso, nós podemos viver e devemos viver isso na nossa vida, entendendo que Jesus é Deus e nós devemos servi-lo e obedecê-lo e amá-lo, mas nós não iremos convencer as pessoas que não acreditam nisso. Somente o Espírito Santo pode convencer, somente o Pai. É uma revelação que nenhum ser humano consegue convencer o outro ser humano. Somente o Deus pode convencer um ser humano a entender que Jesus é Deus e que deve servir a esse Deus, adorar a esse Deus. E trazendo agora uma questão mais de uma interpretação gramatical, né, trazendo para o texto, tem-se muitas teologias ao redor desse texto, né, dizendo que talvez Pedro fosse o primeiro Papa, de que ali Pedro é colocado como o maior líder da história da igreja. Martinho Lutero vai dizer que Jesus, na hora que fala que tu és Pedro, aponta para Jesus, e fala que sobre esta pedra aí Jesus aponta para si, mas o texto não fala que ele aponta para Pedro nem para si. Então Martinho Lutero tenta fazer aqui, né, uma interpretação do texto dizendo que Jesus aponta para Pedro, aponta para ele, mas talvez uma interpretação mais segura é a gente pegar outros textos para que a gente possa entender exatamente o que Jesus está falando aqui nesse texto. Então, por exemplo, quando a gente está pegando aqui o texto, né, que Jesus fala que você é Pedro, né, o grego aqui é Petros, né, o nome de Pedro, Petros, e sobre esta pedra, e o grego aqui é Petra, então Jesus faz esse jogo de palavra, tu és Petros, e sobre esta Petra eu vou edificar a minha igreja, né? Então, o que é Petra, né? A Petra é uma palavra grega que também se refere à rocha ou à pedra, né? Que Jesus fala sobre esta Petra, né? Ou sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Onde aparece essa palavra em outros textos? Por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 24 vai falar o seguinte, Jesus falando: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que constrói a sua casa na Petra, na rocha. É a mesma palavra. Jesus usa essa palavra aqui em Mateus 7, 24 e usa também aqui em Mateus capítulo 16, versículo 16, né? Versículo 18, né? Sobre essa Petra construirei minha igreja. É a mesma palavra aqui. Então, de quem Jesus está falando em Mateus 7, 24? Ele está falando de si. Quem constrói a sua casa em cima de mim, em cima dos meus mandamentos, dos meus ensinamentos, tem uma casa sobre a rocha, não aquele que fez a casa na areia que a onda e o vento vai levar, mas não, fica firme. O texto para a gente confirmar isso, Romanos capítulo 9, versículo 33, Paulo vai dizer o seguinte: como diz as escrituras sagradas, vejam, estou colocando em Sião uma Petra, que
que em que elas vão tropeçar a rocha, a Petra, que vai fazê-los cair, mas quem crer nela não ficará desiludido. Mais uma vez, Paulo confirma que a Petra que ele está falando aqui em Romanos 9, 33 é Jesus. Agora, vamos lá para o nosso texto então, Mateus capítulo 16. Qual é a primeira pergunta que Jesus faz para os discípulos? E aqui é o pontapé inicial para a gente interpretar e entender o que Jesus está falando. Ele fala, a pergunta é, quem as pessoas dizem que eu sou? Então, o foco, o tema desse bloco de texto que nós lemos aqui é quem é? Jesus. Jesus está chamando a atenção dos discípulos de quem ele é. Então, o tema principal, a pedra principal, a rocha principal que Jesus está trabalhando nesse texto é ele mesmo. E quando ele fala, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre mim, sobre eu que sou a pedra lá de Mateus 7,24, eu sou a pedra de Romanos 9,33, é sobre mim que eu estou falando desde o começo aqui, é sobre mim que eu edificarei minha igreja. Eu sou a pedra fundamental da igreja, eu sou essa pedra. Então percebe que essa interpretação ela é mais segura. Nós temos vários textos bíblicos que confirmam que Jesus, quando fala que ele é a pedra, ele é a pedra. E o que nos importa no que nós estamos conversando? Como a sociedade enxerga Cristo os cristãos? E como nós enxergamos? Jesus precisa ser a pedra fundamental das nossas igrejas. Seja ela igreja falando de todos os salvos durante toda a história, seja a igreja nossa comunidade local, onde nós localmente adoramos e servimos a Deus e amamos uns aos outros em servidão ao mundo, servindo as pessoas, servindo a sociedade, de acordo com como Deus quer. Jesus precisa ser essa pedra fundamental do nosso ensino. Jesus precisa ser o foco das nossas igrejas. Às vezes a gente se perde em teologias, se perde em opiniões, se perde em ideologias políticas, se perde em posicionamentos políticos e ideológicos e esquece que Jesus é a base. Ele é quem nos une, Ele é quem nos dá a firmeza de caminharmos, de cumprirmos com a nossa missão. Então, a forma como a sociedade enxerga Jesus, ela também está na nossa responsabilidade de vivermos esse Cristo no nosso dia a dia, para que as pessoas também, através da nossa vida, da forma como nós construímos e edificamos as nossas igrejas, as pessoas possam ver Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós individualmente, no nosso dia a dia, mas também precisam ver Cristo da forma como nós somos igreja no mundo. Igreja que é sal, que deveria ser sal e luz no mundo. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe a sermos aquilo que Deus espera que nós sejamos e sigamos a esse Cristo. Que Cristo seja a pedra fundamental da nossa vida e das nossas igrejas. Amém. Jesus é o centro de tudo que é. Jesus é o centro de tudo que é. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. Início, meio e fim, que eu vivo sempre para ti, meu Jesus. Jesus,
Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Queremos agradecer a participação da Igreja Batista do Cambuí com esta canção tão bela. E queremos que você tenha uma semana abençoada e que Deus possa estar iluminando a sua vida e que Jesus possa ser a razão da sua existência. E estaremos também na quarta-feira aqui no nosso encontro para orar às 7h30. Venha assistir a live ali pelo Facebook e também participar com seus pedidos. E também no próximo domingo estaremos aqui no mesmo horário. Lembrando que no primeiro domingo de agosto estaremos reunidos presencialmente, mas continuaremos também transmitindo os nossos cultos através deste horário que é o nosso encontro para celebrar. Ainda nós vamos ouvir uma canção que é uma bênção para a sua vida. E que Deus abençoe a todos e que no próximo domingo você esteja aqui conosco. Muito obrigado. Até lá. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, contigo, é por ti e de
longe de